Boa noite a todos, graças a Deus, mais uma vez, aqui estamos para realizar uma tarefa. Sou Ana Félix, trabalhadora do Núcleo Espírita Alta de Souza, no IPSEP, e hoje tendo um tema a ser desenvolvido do livro A Gênese, que trata justamente dos itens 20 a 24, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Bem prezados irmãos, como é de praxe, vamos fazer a nossa prece inicial de trabalho e trazer posteriormente essa tarefa, esse esclarecimento tão necessário para todos nós. Portanto, nesse instante, vamos fechar nossos olhos e meditarmos para a nossa prece inicial, com a graça de Deus. Graças a Deus, que a paz e a luz do divino amado Jesus esteja conosco nesse momento, permitindo que essa tarefa seja realizada com a proteção amorosa dos bons irmãos trabalhadores, da disseminação, do esclarecimento da doutrina espírita para que nossas almas, nós espíritas, possamos a cada dia mais entender a lei divina e que hoje nossos corações estejam aqui somando para podermos entender esses esclarecimentos tão necessários. Abençoado seja esta casa de oração e trabalho no Núcleo Espírita Alta de Souza, dirigido espiritualmente pela nossa querida mentora Alta de Souza, que nos acalenta a alma com a permissão que nos faz de aqui estarmos sempre juntos colhendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus e de toda essa doutrina que fortifica todos nós para a construção melhor de cada um de nós em espírito e em evolução espiritual. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Bem, prezados irmãos, é realmente um texto muito interessante, da qual iremos utilizar muitos recursos, né, do esclarecimento do Livro dos Espíritos. E aqui temos justamente esse item da Gênese, do capítulo 3º, né, está contido no capítulo 3º da Gênese, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Essa palavra destruição, não é? Nós sentimos destruir, não é? Essa destruição, o objetivo disso aí é mostrar justamente esse estudo, que é um instinto de destruição que há no ser humano, deve ser contrabalançado pelo instinto de conservação, porque precisamos, caso queiramos perpetuar a espécie humana e tudo isso, porque nós vemos que diante da lei divina, Deus em sua supremacia, a destruição recíproca dos seres vivos, dentre as leis da natureza, à primeira vista, a gente começa a pensar como Deus, com a bondade divina, permitir e termos essa condição de haver essa destruição recíproca entre os animais vivos, entre os seres vivos, onde também está a nossa condição nominal. Com a bondade de Deus. Mas sabemos que Deus e as leis de Deus, imutáveis que são, têm o objetivo, têm um texto e um contexto que vem trazer justamente a condição de que através dessa lei possa tudo continuar no equilíbrio, porque Deus providencia e Deus é sabedoria divina. Ora, por que esta necessidade
de mutuamente se autodestruírem para se alimentarem à custa uns dos outros, partindo do princípio inteligente, criação divina. Nós temos que procurar entender. Tudo que Deus faz é perfeito, tem uma objetividade, não é um irresponsável. Não é que se faça, Deus realize, sem uma vinculação objetiva do bem. Porque se nós verificarmos e olharmos simplesmente com o olhar da matéria, e também a nossa visão, que é limitada, a visão do que nós vemos em nossa projeção ocular, né? Que a gente, muitos, só se vincula a esta vida presente, a uma só vida material. Realmente, pode parecer até uma imperfeição na obra de Deus. Como é que permite isso? É porque nós, os homens, apreciam justamente a perfeição de Deus diante do nosso olhar limitado, diante do que a nossa visão e a nossa mente projeta pela evolução do ser, em que ponto ele se encontra. E a gente começa, ou seja, o ser humano, a medir a sabedoria, né? Da maneira como nós entendemos, e pensa que Deus pode fazer coisa, não poderia fazer coisa melhor que nós? Poderia ser de igual para igual? Não é por aí, meus irmãos. Não nos dá a condição do entendimento dessa forma, porque a lei de Deus, criada por Deus, tem sempre apreciação daquele conjunto que ele faz, né? O bem que possa trazer, o real bem, possa vir de uma aparência do mal. Porque quando existe essa destruição, não é bem um aniquilamento das forças totalmente, não é uma extinção, mas é uma transformação. Ali se opera uma transformação, porque a natureza não se perde nada, nada é perdido, porque tudo que nessa situação, nesses momentos, dessa condição de um ser objeto de destruição pelo próprio outro ser, tem ali uma destruição, uma transformação, porque realmente ocorre de haver aquela aparência de destruição, mas que a sua essência permanece, persiste e existe, porque ela está ali, é a sabedoria, a inteligência, é o princípio que não se acaba. É a grande lei de Deus, essa lei da unidade, que justamente harmoniza a criação. Né? Pode dar ao homem a chave, se nós entendêssemos, né? Construir a harmonia da criação, que pode dar ao homem a chave de um mistério. É um mistério porque é a nossa limitação de compreender toda essa objetividade, toda essa finalidade da lei natural, da lei de Deus, ainda estamos muito aquém, muito, porque nós não podemos ver como uma anomalia de forma alguma, e sim como uma necessidade de transformação, para que preserve a espécie, para que, sim, objetive uma forma de equilíbrio na natureza. A verdadeira vida, tanto nossa, do homem, como do animal, não está no corpo, na matéria, não está vinculado. Existe a vinculação. É como se nós vermos que a gente está vestido com a roupa
Mas ali o conteúdo não é aquela roupa. Aquela roupa reveste o corpo. Mas o conteúdo, o princípio está ali, que realiza todo o trabalho, a oportunidade, o desenvolvimento para realizar todo aquele trabalho naquela matéria bruta. E o corpo se consome nesse trabalho, evidente, mas o espírito não se gasta, não se destrói, ao contrário, sai dele, às vezes, muitas vezes mais forte, mais lúcido, mais apto, com outras aptidões. Então, o que interessa se é o espírito que vai prevalecer. Então, esse envoltório é uma oportunidade, esse envoltório pode ser frequentemente mudado, mas a essência é o espírito, não deixará de existir. Não é como uma comparação, se precisamente se um homem, como um homem que pode mudar muitas vezes de um envoltório de suas vestes durante um tempo, não deixaria de forma alguma, por isso, de ser um homem. Então, o que é que vem objetivar, nos demonstrar esse espetáculo da destruição? O que é que ensina para nós? O que é que Deus traz para os homens? Né? Mostra aos homens o pouco caso que nós devemos fazer, que se deve fazer do que envolve a matéria. Mas sim a prevalecer o espírito, a vida espiritual, justamente fazendo com que, como diz a leitura da Gênese, deseje como uma compensação. Nós vemos muito isso, né, nos animais, como um exemplo que nós vemos, às vezes, naqueles programas, não é, que nos traz a vida dos animais em suas lutas, incessante perseguição para alimentar-se, destruir. Nem sempre destroem-se entre si, mas buscam uma outra presa para se saciarem. Eles atacam se estão sentindo que estão sendo atacados, embora nem sempre estejam. Muitas vezes estamos com receio de serem atacados, mas ali a natureza se caminha demonstrando quanto ela é pródiga em tudo, porque não tem ali os professores, mas um instinto de defesa e de necessidade de se preservar, de sobrevivência, estão ali, presentes nas suas lutas diárias, para nos mostrar. Ora, diz assim, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos e se entre eles se destruírem? É uma pergunta. Por quê? Deus não podia ter suscitado, criado, determinado pela lei natural um outro meio, sem constranger essa visão que nem todos nós gostamos mesmo de ver, não é? na parte quando trata dos animais, essa situação. Mas devemos, como diz a leitura, desde que na sua obra tudo é sabedoria, tudo que Deus nos revela, nos mostra, nos ensina, é sábio. Devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não compreendemos assim, devemos atribuir a quem essa compreensão? A nossa condição, falta do nosso adiantamento. Porque nós temos ainda muita limitação, porque o homem não só desenvolve, e seu instinto vai se melhorando, e vai liberando a condição humana de outras aptidões necessárias para que ele alcance
uma consciência responsável, um adiantamento espiritual. Mas nós vemos aí que Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Então, se nós não vamos questionar Deus, quem somos nós para questionar Deus? Quantas vezes as respostas maravilhosas que aqueles que se aguçam, que buscam conhecer, não é desvendar, porque a nossa limitação não chegará a um contexto certo, pela nossa condição, mas a compreender, se não botar acima de tudo que nós somos tão pequeninos, tão imperfeitos ainda, tão ainda pobres, para chegar à sabedoria divina. A justiça de Deus existe e nós devemos nos curvar a ela, a tudo que o nosso entendimento não alcança. Nós vemos o morrer, o florir e cair de uma forma bela, como vamos exemplificar, é um ser vivo, sim, a planta é um vegetal, tem a sua vida. Na parte dos animais, os seres mais inferiores, na parte do homem, mas vamos ver assim, que beleza! Nós não vemos em muitas flores, plantas, que nos dão uma demonstração de vida e do que tudo às vezes precisa se mostrar, ser admirada e falecer e logo na manhã seguinte ir embora aquela beleza, e assim as outras flores brotarão, como temos um exemplo que eu tive em minha residência mesmo. Fiquei maravilhada daquela planta que chamam a dama da noite. Uma planta só tem folhas. São folhas, aqueles galhos formados, não existe nem galhos, porque são a folhagem que se adequa junto ali de uma folha, saem outras folhas, saem outras folhas, de repente brota uma pequenina flor, vai botando aquela ramagenzinha, e naquilo ali vai se formando, descendo assim, aquele mais ou menos tamanho de uns 15 centímetros, aquele pêndulo daquela planta, e vem uma flor que vai desabrochar. A gente olha quando é à noite, ela vai vindo, né, devagar, à noite ela se abre numa beleza, meu Deus. Eu me maravilhei e agradeci até a Deus, a natureza bela, que me planteou os olhos ao ver a beleza daquela flor, do seu perfume maravilhoso. Cai feito um galho, à noite ela abre-se toda, exala aquele perfume belíssimo, belíssimo, belíssima, de um perfume maravilhoso. E quando é pela manhã, ela já está murcha, fechada. Vibra por uma noite e se oferece a todos nós para ser contemplada numa beleza ímpar, maravilhosa. Numa transformação, ela vai. Outras virão, sairão daquela mesma planta, outras. Aí é uma destruição não devorada por outros seres, mas que se oferece e ao mesmo tempo se renova em outras. Naquela mesma folha que veio, virão outras. Ora, meus prezados irmãos, nós vemos nas espécies, quando vamos ter essas reportagens de animais naquelas savanas da África, não é? Dos leões perseguindo as zebras, perseguindo os outros animais que correm, se também precaveem.
Como eles sabem, né? Os predadores chegaram e eu tenho que correr, tenho que defender meus filhotes. Mas imaginemos, na nossa pouca sabedoria, na nossa ignorância ainda, na nossa infância, se nada houvesse esse equilíbrio, o que aconteceria? Ficaria só procriando e chegaria a um ponto de um desequilíbrio, de haver uma falta de controle. A natureza, então, se faz determinando justamente isso, essa condição dessa necessidade. Então diz, uma primeira utilidade que se apresenta na lei de destruição é a utilidade, sem dúvida, puramente física, porque dali, nós vemos que diz puramente física, e esta é: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles, porque na natureza nada se perde, tudo ali transforma-se em outra situação orgânica, dali já vai gerar outra situação, tudo é aproveitável. Como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados. O que é que a providência faz? Faz com que sirva o seu mútuo entretenimento, tenha a sua finalidade. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas então, o que acontece? É o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do envoltório. Essa necessidade da luta para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento. Ora, a luta para o desenvolvimento do espírito, também na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca? Aquele que vai em busca do alimento, e o que se defende para conservar a vida, que usam a habilidade, a inteligência, aumenta em consequência suas forças intelectuais, porque é evidente, o homem, nós sabemos que vimos tão, né, desprovidos dessa capacidade de inteligência, embora tínhamos, mas não tínhamos ainda a capacidade tão emocional que ao longo do tempo fomos desenvolvendo para chegar ao estado da razão, consciência, responsabilidade, mas elas estavam latentes em nosso eu espiritual, né? Porque houve, aliás, não é, registros e passou ao longo do tempo a questão da parte mesmo humana, devorar, não é, outros humanos. Ora, que tristeza! Mas a consciência deles ainda não estava no campo moral, espiritual, para alcançar aquele ali. Ele estava atingindo outro semelhante, mas eles queriam, às vezes, para se nutrirem, né? Para se um dos dois se acaba, sucumbe, mas o que na realidade que foi o mais forte ou o mais destro tirou a vida do fraco. Isso acontece no campo do animal. Nós vemos naquelas travessias que disse até a expressão, uma boiada vai atravessar um rio. E ali tem um rio de piranhas. Mas tem que atravessar. As piranhas estão ali para devorar. Quem? Mas tem que passar. Então, vai aquela boiada atravessa, mas um deles, dentro daquele conteúdo, será sacrificado, que chama-se o boi de piranha, que chama isso. Então, coitado, fica ali, será devorado, enquanto dá condição a outros ultrapassarem. São situações, não é isso?
A veste da carne nada mais se perde a não ser ela. O espírito que não morreu tomará outra situação, tornará a sua conduta de vida. No livro dos Espíritos, nós temos as perguntas que nos trazem justamente esclarecimentos, como a pergunta 723, que diz o seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Porque nós sabemos que muitos de nós, hoje em dia, sempre houve, mas hoje em dia, para se ser justamente não comer carne. Tudo bem. O excesso de tudo prejudica a nossa própria saúde, prejudica em outros setores totais da vida. Mas a resposta diz assim: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, porém, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Cada um pode, aquele que conseguir, ir se liberando dessa necessidade ainda, não é? Existe justamente os veganos hoje em dia só se alimentam, não se alimentam de carne. Acredito que seja até muito saudável, porém sabemos que também temos que ter proteínas, outras proteínas. E ainda pergunta, por que essa questão de se não partir para essa parte de se alimentar de carne, permitindo de acordo com a resposta aqui, mas tem que ver a cada corpo que se habitua, que tem ainda necessidade, desde que não seja em excesso, desde que se faça aquilo ali única e puramente com o sentido alimentar, mas que a sua alma seja nutrida, que o Espírito comande essa ação com equilíbrio e não para fazer com que seja um esbanjamento, não é? Seja um abuso selvagem até nessa situação. Tem a pergunta 724 que diz: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Veja bem, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipocrisia, de hipócritas, os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Para dizer, eu não como carne, eu não vou prejudicar os animais, mas sua alma não está abstente de nada. Não, ali não tirou o orgulho, ali não tirou a vaidade, não procurou extinguir isso da sua alma. Ora, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Diz: ainda uma vez inquiri sobre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, porque a inutilidade não existe na natureza e Deus não faz nada sem utilidade. E o que for nocivo lhe será sempre desagradável.
porque, ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Veja, prezados irmãos, o quanto nós não devemos botar uma bengala, não faço isso, por isso não, quando o coração não está nutrido. De jeito nenhum. Porque diz aqui na pergunta 717, que há de se pensar dos que assabancaram os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ora, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado os outros. Porque vemos que muitos destroem, não para esse campo da preservação, da compensação, do equilíbrio ecológico. Vemos que aí vem a destruição que traz justamente os interesses pessoais, né? Aquele sentimento de fazer para satisfazer seu ego. Como diz na pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Diz a pergunta, a letra A desta mesma pergunta. O instinto de destruição sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, foi designado aquela providência. Ora, o que diz? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, a criação, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. É como, de uma certa forma, vamos usar uma expressão de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque tudo é aproveitável, até nossos despojos materiais, ao baixar a sepultura, onde virão os micróbios, né? Os micróbios fazerem aquela destruição daquela parte orgânica do organismo nosso, serão transformados de alguma forma. Sabemos que quantas coisas, as folhagens que caem mortas, que morrem, tornam-se adubo. Tudo isso não tem perda, porque tem um aproveitamento inteligente. Diz assim a 731, porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes da destruição, É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Às vezes há destruições, momentos de cataclisma, situações aí já no contexto mais hominal, onde está mergulhado os interesses do homem, as ambições,
as vaidades, os orgulhos, a prepotência do poder. Não é? Mas diz justamente que traz isso aí. Mas vamos aqui na 732 que diz: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Será que é necessário em todos esses parâmetros do mundo? Não. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos, da nossa animalização. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados, com a elevação do conteúdo moral, da compreensão espiritual, da nossa responsabilidade da consciência. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o nosso. Aí sim, nós vamos ver o quanto nós podemos verificar a nossa responsabilidade e a nossa necessidade de evoluir, de compreender e não matar por prazer. Não matar um animal porque não gosta, não é um inseto, porque, me permita, tem muitos insetos que realmente enojam e contaminam, mas o animal, né, tem aqueles animais mesmo, como vemos, que nós viemos também de um período quando, na nossa condição hominal, ainda tivemos aquela transição muito brutal, muito ainda instintiva, não é? Nas primeiras idades, que a gente domina o nosso instinto e a luta que tem por móvel a satisfação das nossas necessidades materiais. E o instinto animal, muitas vezes, contrabalança com o sentimento moral. Então, luta entre o homem luta, não para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição. Aí é que é responsabilidade, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar, aí destrói para não construir. Aí se assume responsabilidade. Porque tudo que podemos e devemos preservar é beleza, é continuidade sadia. Então, tudo que nós podemos evitar, né, não é preciso destruir. Então, a medida que vai fazer com que o homem não destrua é a sua sensibilidade moral, o seu senso moral, que vai desenvolvendo a sensibilidade e vai diminuindo a necessidade de destruir. Acaba até mesmo, pode até desaparecer, por se tornar desagradável, odiosa a gente ver a destruição de um animal, de um ser, de uma parte da natureza, de uma beleza que o homem destrói pelos seus interesses. O homem pode chegar até ter horror ao sangue, né? A tudo o que pode acarretar a destruição. A luta é sempre necessária no desenvolvimento do espírito, sim, porque ele tem que chegar a esse ponto e é necessário. Mas ele não está perfeito. Se ele chegar a atingir, não comer carne, preservar, cultuar, mas se não tiver alma palmilhada no bem, na sua melhora interior, vai sempre destruir, não é? A luta, mas na ocasião em que o conhecimento, não é? A experiência, a gente tira os nossos despojos animalizados. Então, essa ocasião da luta, você reage, não é? Deixa essa luta brutal, sangrenta, e ele vai caminhar na luta intelectual. Sim, conhecer. O homem luta contra as dificuldades da vida, mas deve construir dentro de si um patrimônio para não mais ir contra os seus semelhantes. Então, prezados irmãos, nós vemos essa condição tão necessária, mas tão compreendida. Porque animais que a gente cria e para matar, para se alimentar, não é um crime. Crime é aquele que está impregnado na sua maldade de simplesmente o prazer de destruir, de abater, de exterminar, sem proveito. Não tem objetivo.
porque a natureza se encarrega disso, dando uma demonstração plena. Nós vemos justamente na conservação dos animais, né? Na lei de preservação, tudo isso, que tudo que for cultuado com equilíbrio e com harmonia, ela terá um resultado exemplar. Então, diz aqui, sempre é julgado as consequências que se pode tirar desse princípio de entendimento que não existe ali para trazer uma destruição ambiciosa, delituosa, mas sim de sobrevivência. A lei da natureza divina, ela tudo se encadeia, tudo tem uma finalidade, dali, para acolá, tem os seus caminhos que mostram os resultados que nós temos que entender a nossa condição, a nossa limitação. Por isso, prezados irmãos, vamos encerrar na compreensão que devemos entender que o desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Aí vamos querer saber por que ora nisso ou aquilo outro, não é isso? Então, a inteligência, né, que nós precisamos cultivar, desenvolver, mas com respeito à lei divina, com respeito à providência, porque ela sabe a que se destina. Né? Nós, o progresso de todas as ideias, matará o materialismo, como matou o fanatismo das pessoas que às vezes conduzem certas coisas, sacrifícios, tudo, para satisfazer a uma compreensão ainda de leis criadas pelo homem. Que partilhemos a compreensão, mas não a destruição intencional, gerando o mal. Espero que nós possamos atravessar isso, compreendendo e amando ao semelhante. Nesse autorrespeito, preservaremos a natureza, que é pródiga e nos dá tudo em demonstrações e em resultados, porque ali está o equilíbrio das leis de Deus, das leis divinas, que o homem, às vezes, não respeita, e quase sempre, porque joga ali os seus interesses pessoais, suas paixões. Mas quando se encadeia no sentimento de um respeito, de um cumprimento, com fidelidade para uma harmonia e um equilíbrio maior, tudo se realiza, porque Deus é justo, é sabedoria e é Pai. Muita paz, que Deus nos abençoe. Vamos então fazer a nossa prece de agradecer a Deus por essa natureza maravilhosa, essa oportunidade que nos concede neste planeta de podermos ter tanta coisa para nos mostrar e nos acolher. Graças a Deus, prezados irmãos e amigos, vamos, portanto, agradecer a Deus por esse momento, por esta paz que irradia sobre tudo que constrói, Senhor, pela beleza do que nos oferece de graça, pelo ar, pelo sol, pela lua, pelo mar, pela água, por tantos elementos tão necessários a todos nós, que nos concede gratuitamente, que nos oferece aos nossos olhos a visão plena das belezas da terra, dessa natureza maravilhosa. Obrigado, Senhor, que nossas almas possam mergulhar no eu consciente de cada um. Nossas almas se mergulhem no seu ego de cada um e se amem, amando e respeitando a Tua lei, Senhor, e também respeitando o próximo na compreensão, para que possamos um dia fluir nesse universo de luz infinita e de oportunidades mil. Muita paz, que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.